Sejam muito bem-vindos ao MDD, o Mapa do Dinheiro, o podcast que fala sobre economia, finanças, negócios de um jeito que ninguém nunca te explicou. É isso mesmo, nosso objetivo é falar sobre esses temas e ajudar a você a tomar melhores decisões sobre o seu dinheiro, sobre o seu trabalho, sobre o seu negócio, enfim, de alguma forma fazer a diferença na sua vida. Estou aqui no Estúdio Sigma, onde essa temporada do MDD está acontecendo. Meu nome é Gederson Wagner, sou o apresentador do programa e nesse episódio nós vamos falar sobre um tema que é muito quente no momento, que é a globalização. Tarifas, como essas economias políticas estão afetando o seu dia a dia. Será que isso é bom ou isso é ruim? Então você vai acompanhar, vem com a gente nesse episódio, porque quem está com a gente é nada mais, nada menos do que Márcio Dourado, professor Márcio Dourado, que está compartilhando o seu conhecimento com a gente nessa temporada do MDD. Márcio Dourado, seja muito bem-vindo. Olá, Gederson, obrigado aí a toda a audiência do Mapa do Dinheiro. É sempre um prazer e uma honra estar aqui falando de temas tão interessantes e, assim, sempre trazendo novidades, falando sobre temas emergentes, sobre coisas que estão acontecendo. E muitas vezes as pessoas perguntam assim, peraí, o Donald Trump está lá metendo tarifa nos outros, acontece uma tal de globalização que falam que estão indo contra, e eu com isso, eu nunca saí do meu país, do Maranhão, então o que eu tenho a ver com isso? Então, na verdade, mesmo aí no seu país, no Maranhão, eu brinco assim, mesmo lá no Faina, né, Márcio Dourado? Mesmo no Faina, para quem não é de Goiás, gente, Faina em Goiás, é a questão de o que é longe. Toda vez que a gente vai falar que alguma coisa é longe, fala, é para lá do Faina. Virou então, jargão. Em tudo isso, a globalização, ela interfere. Então, é o tema que a gente vai abordar aqui, pretendemos abordar isso de uma maneira que, a partir daqui, você vai ganhar autoridade para falar sobre globalização. Viu aí, né, pessoal? Então fica ligadinho nesse episódio, comenta aí, compartilhe com quem você acha que deveria saber sobre esse tema também, porque eu tenho certeza que esse episódio vai ser muito bacana, porque o mundo está cada vez mais conectado, né, Márcio Dourado? E isso acaba afetando o nosso dia a dia, as nossas decisões, o nosso comportamento, o comportamento do mercado, do consumo, das políticas, a tecnologia. Então, como que a gente define a globalização? Para as pessoas que estão nos acompanhando, Márcio Dourado, entender o princípio disso tudo e como isso pode nos ajudar, define para a gente o que é globalização. Claro, vamos definir isso. A globalização, primeiro eu vou falar na raiz da teoria e depois a gente vai exemplificando. A globalização ela é o processo de integração econômica, social e cultural entre diferentes países. Então, esse processo de integração, ele é chamado globalização. Muita gente pensa que globalização é só a internet, por exemplo, que trouxe a globalização. De forma alguma. A globalização é uma integração que está acontecendo. Eu posso afirmar para vocês que, desde que surgem as civilizações no mundo, nós estamos vivendo a globalização. Então, quando a gente pensa lá atrás, por exemplo, eu vou longe agora, tá? Alexandre o Grande, ele tinha 1,5 m de altura, mas era Alexandre... O grande era suas obras, não era seu tamanho. Isso, Alexandre o Grande, ele fez o quê? Ele era um ator globalizante. Ele conquistava povos, casava com pessoas dos povos conquistados para garantir uma integração social, buscando uma integração econômica e fundou, por exemplo, diversas Alexandrias que buscavam uma integração também cultural. Olha só que interessante, lá atrás, muitos anos antes de Cristo, Gengis Khan fez a mesma coisa, os grandes impérios, o Império Romano e tal. Só que isso tudo veio acelerando. Teve um evento há mais ou menos 500 e poucos anos atrás, uma sequência de eventos que aceleraram ainda mais a globalização. Peraí, vamos explorar as Índias, vamos atrás de pimenta, atrás de condimentos e tal. E aí, a partir disso, tem-se a globalização acelerada pelas grandes navegações. Então, acelera-se novamente a globalização e tem-se ali um processo de integração. Quer dizer, países centrais, e aqui a gente pega que os países centrais, digamos assim, os países mais influentes da época, hoje são países ainda importantes, mas muito pouco influentes do que já foram. Então tem ali o período em que Portugal e Espanha foram esses agentes globalizantes, perderam protagonismo para
Países Baixos, né, que a gente erroneamente chama de Holanda, Inglaterra. Então temos tudo isso a partir da Revolução Industrial. Então a globalização ela vem por meio da indústria, do modo de produção. E aí a globalização vai acelerando. A globalização vai acelerando. Chegamos no século XX. No século XX, aí, meu amigo, a globalização ela explode. Para quem está nos assistindo, se você gosta de leitura, tem um livro maravilhoso, mas ele deve ter umas 1.400 páginas. Ele se chama A Era dos Extremos, de Eric Hobsbawm. É um livro de história, e esse economista aqui gosta de ler e de recomendar como um livro de economia. Porque a história se repete, né? E a história se repete, e ele tem o livro tem 1.400 páginas, e o Hobsbawm, ele tem a coragem de falar assim, A Era dos Extremos, 1.400 páginas, o breve século XX. Ou seja, ele vai lá e coloca, e é uma obra maravilhosa, é uma obra necessária para quem quer aprofundar e tudo. Se você não quer aprofundar, simples, assista aqui o Mapa do Dinheiro, porque aqui você vai ter o necessário. E aí, na Era dos Extremos, ele explica como é que a globalização ela acelera também esse no século XX. É quando nós temos, por exemplo, guerras por questões ali relacionadas a essa globalização. Desenvolve-se algo. Tem um outro. Hoje eu estou muito literário, tá? Audiência, me desculpem ou me agradeçam se você gosta de ler. Tem um livro muito bom, mas esse ainda do século XIX, do Júlio Verne, que é A Volta ao Mundo em 80 Dias. Muito bacana, tal. Fala lá do Phileas Fogg, que é o nome do personagem principal, e seu auxiliar, o Fura-Vidas, que eles dão a volta ao mundo em 80 dias, que passam por culturas e tudo. Então a gente vê a globalização, só que o século XX ele vem acelerando isso. E aí o século XX tem algumas invenções que aceleram isso muito mais. Por que eu citei a volta ao mundo em 80 dias? Hoje, dependendo do que você tiver de grana para comprar um jatinho ou para alugar um jato, você dá a volta ao mundo em 2 dias. Praticamente, fazendo as escalas certinho, abastecendo, tal. A globalização, ela encurta os caminhos, né? Isso. Então, pelo que você está falando, a questão das embarcações foram as primeiras ferramentas que iniciaram os processos de globalização. Isso mesmo. Com a Revolução Industrial, com os maquinários, tal, isso potencializou, né? E as embarcações foram ficando mais avançadas, a aviação. Então, a gente tem as redes materiais e as redes não materiais que influenciam a globalização. Aí você chegou onde eu queria. E aí, no fim do século XX, uma tecnologia militar desenvolvida na década de 70, mais ou menos, começa a ser desenvolvida no pós-guerra, mas na década de 70 é quando ela avança. Ela pega a globalização que andava, fazendo aqui um comparativo, andava a 20 por hora e coloca ela andando a 200 por hora. Essa tecnologia se chama internet. Então, a internet, ela pega a globalização e ouso dizer que multiplica por mais de 10 vezes a velocidade com que a coisa globalizada acontece. Então, a internet, ela acelera isso porque ela encurta distâncias muito mais e ela passa a encurtar a distância, que as distâncias passam a ser praticamente virtuais. Ou seja, hoje eu posso pegar, eu vou pegar aqui o meu, né? O meu não é tão chique assim igual o seu, eu posso pegar esse aparelho aqui e parecer, para quem é mais antigo, os desenhos dos Jetsons. Jetsons é algo antigo e tal. Eles eram primos dos Simpsons, dos Flintstones, desculpa. Eles eram primos dos Flintstones vivendo em 2025, tá? Para vocês terem ideia. E aí os Jetsons, eles falavam com as pessoas olhando elas instantaneamente. Hoje a gente faz isso. De graça. Não é à toa que a arte imita a vida ou a vida imita a arte, pois né? É. Porque então a globalização... ali é uma previsão do futuro. Isso é a globalização. Então ela vem integrando tudo isso. Então isso é a globalização. Aí essa questão da globalização das redes não materiais, que foi a internet, né? Antes a gente era refém das redes materiais, que eram embarcações, aviações, correio, navios, né? Trens, né? Então hoje com a internet isso se potencializou, como você disse, 200 vezes mais. Isso. E a partir daí agora a gente vem numa crescente cada vez com o tempo e o espaço entre o tempo ali mais curto, né? Justamente. E toda vez que a globalização avança, tem algo que a gente fala que existe o século XVIII especificamente, 1700 e alguma coisa ali,
acontece algo no mundo, foi uma das coisas que acelerou a globalização, tudo isso é consequência que é a Revolução Industrial, e a Revolução Industrial é conhecida como a revolução do capital sobre o nome, sobre qualquer outro tipo de coisa. Então, o capitalismo, ele se aproveita dessa globalização. Eu não estou criticando, não é nada disso, não. Ele se aproveita dessa globalização para acelerar. E é aqui que entra o que eu chamo do milagre do capitalismo. Uma vez que, a partir da globalização, ou na medida que a globalização acelera, aceleram-se os processos da formação de cadeias produtivas globais. E as cadeias produtivas globais, então, elas vão se aproveitando das benesses e das distâncias encurtadas pela globalização para possibilitar que cada vez mais pessoas consigam ter acesso a bens, a serviços, a facilidades de uma forma muito mais acessível, digamos assim, mais barata e de uma maneira em que aproveite-se vantagens, e que aí eu vou voltar lá no século XVIII ainda com um teórico chamado David Ricardo, aproveitando a vantagem competitiva de cada lugar. Então hoje você pega aí qualquer coisa, eu estou com pouca coisa aqui, mas você pega esse relógio aqui. Esse relógio aqui ele deve ser produzido na China, com a pulseira de couro indiano, com peças, com chip que pode ter saído de Taiwan ou da Coreia, sendo feito por um design italiano. Que aproveita a demanda de consumo americano e brasileiro. Que aproveita distribuído por uma empresa americana no Brasil. Ou seja, a cadeia produtiva possibilitou o quê? Pegar a expertise do chinês em montar, em produzir, a expertise do italiano em fazer o design, a expertise do indiano em ter o couro mais barato. Então, graças a isso, o produto que iria custar 3x, custa X, custa um terço do que deveria custar. Então, a globalização, ela traz essa vantagem. Só que a globalização, ao mesmo tempo, ela cria algo que é o capital flutuante. O capital sempre flutuou no mundo e o capital busca remuneração por ele. Só que a globalização ela acelera esse processo e faz com que cada vez mais o fluxo de capitais ele tenha que transitar entre diferentes estados-nação, entre diferentes países. Então, isso é a globalização. Eu acho que acabei até falando muito mais da história do que deveria. Mas é muito importante trazer essa questão da história, porque a globalização ela potencializa o capitalismo. E depois do fim da Guerra Fria, em 89, ali que acabou, seria a União Soviética. É o símbolo da Guerra Fria do fim ali, é a queda do muro, né? Isso, mas foi quando a maioria dos países adotou o capitalismo, né? Tinha muitos países socialistas ainda, e isso acabou potencializando também a questão da globalização, porque o capitalismo ele quer explorar matéria-prima, ele quer lucro sobre lucro a todo momento, então isso acaba, né, e lógico também com o avanço da internet, o mundo ficou isso coincide, mais inclusive, globalizado. Com a propagação da internet doméstica, então isso faz com que o mundo fique muito mais globalizado. Eu uso para isso, na minha aula, no slide, assim, uma ilustração bem interessante, que é a abertura de um McDonald's em Moscou. Isso simboliza, então, essa globalização. Quer dizer que criam-se, a partir disso, consolida-se ainda mais algo que domina hoje praticamente todas as cadeias produtivas, que são as empresas transnacionais. Repare que eu não estou tratando de multinacional. Quando eu falo transnacional, é aquela empresa que a sua cadeia produtiva ela é dividida em diferentes países, aproveitando o que se tem de vantagem competitiva em cada um desses países. Espera aí, o país A é especialista em produzir tal coisa, então na minha cadeia produtiva eu preciso daquele insumo, eu vou pegar do país A. Se naquele país A aquilo lá se torna mais caro, beleza, eu vou atrás do país B, do país C, do país J. Eu uso mão de obra em um país, eu benefício fiscal em outro, eu uso matéria-prima em outro, e assim eu vou, né,
otimizando a operação para ter maior margem, porque afinal o capitalismo está preocupado com o lucro, né? Isso, só que não só isso, mas como também a competição. Por quê? Porque quando ele usa, ele quer lucro, o capitalismo ele quer lucro, ele visa o lucro, só que de alguma maneira isso beneficia toda a sociedade. Existe um outro livro, eu estou muito literário hoje, vocês me desculpem, que se chama A Teoria dos Sentimentos Morais. Quem escreveu ele foi o pai do capitalismo moderno, um tal de Adam Smith. E ele fala que a empresa, por exemplo, quando ela está buscando o benefício para si própria, o seu lucro, de alguma maneira, quando ela pegou a peça A do país tal, a peça B do país tal, a peça C do país tal e a mão de obra do país tal, ela trouxe o produto muito mais barato do que se ela estivesse fazendo tudo num lugar só. Então, ela buscando o benefício próprio, acaba beneficiando toda a sociedade que, de alguma maneira, para adquirir aquele bem, para adquirir aquela coisa, ela vai ter que ter um dispêndio menor do seu trabalho, do seu esforço. Então, Gederson, o capitalismo ele quer lucro, ele objetiva o lucro. Ele otimiza o custo para Só que de alguma maneira isso ao consumidor. Ele faz isso. E tendo concorrência, especialmente, a empresa vai tentar fazer o quê? Buscar sempre ter o menor custo para ficar à frente do concorrente, trazendo o melhor produto possível ao menor preço possível para o seu consumidor. Porque se ele não fizer isso, o concorrente dele vai fazer. Então, enquanto eu conseguir reduzir 5 centavos na produção de alguma coisa, peraí, meu concorrente conseguiu reduzir 7, eu vou ter que ir atrás de mais 3, que eu preciso estar 1 centavo na frente dele. E essa briga ganha a sociedade inteira. O livre mercado, ele acaba, né? A concorrência ela é constante e sempre vai buscar formas de otimizar, que a tecnologia e a globalização oferece para otimizar essa questão da produção de custo. Mas como tudo tem o lado bom e o lado ruim, né, Márcio Dourado? Quais que são os pontos negativos e os pontos positivos da globalização? Claro. Pontos positivos, já citei alguns aqui, que é essa questão de se criar uma aldeia global. Cria-se a aldeia global, as coisas se tornam mais fáceis. Por exemplo, eu gosto muito de música internacional. E eu sou um pouquinho velho, né, gente? Então, assim, não vou falar a idade aqui e tal, mas eu já tive casos de esperar... adolescente, claro, não sou tão velho assim, mas assim, de esperar alguém que estava no exterior me mandar um disco de um artista que eu queria, um CD já, tá? Não era disco de vinil não, antigamente isso era muito mais, de um artista que eu queria, por quê? Porque eu queria escutar aquela música, apreciar aquilo. A globalização aliada com a tecnologia permite que, infelizmente, os artistas... Eu sou dessa época. Pois Será que eu tô velho assim também? Eu acho também, gente. Não vamos fazer conta de idade aqui não, senão a gente começa a chorar e esse não é o objetivo do episódio, eu acho. Então, assim, mas agora quando a gente vê hoje em dia, infelizmente os artistas que eu gosto não lançam mais muita coisa, né? Mas se o cara lança alguma coisa lá na Inglaterra, já dá para suspeitar que eu gosto de rock inglês, né? Se o cara lança alguma coisa lá, se a banda lança alguma coisa lá na Inglaterra... Então, a globalização se aliou com a tecnologia que imediatamente eu tenho ela aqui no meu aparelho portátil para escutar. Ou seja, detalhe, pagando muito menos do que eu pagaria por um disco. Então, a vantagem da globalização é essa questão relacionada à instantaneidade das coisas, a forma como essas coisas foram acontecendo e que as pessoas têm acesso a uma gama muito maior de serviços, a uma gama muito maior de produtos de consumo. Só que eu posso ir... Em um prazo muito menor. Em um prazo muito menor. Só que eu vou mais longe para outras vantagens que são extremamente positivas. Um tratamento de saúde que alguém desenvolve ou que está testando e que já testou e que foi aprovado. Então, isso se propaga muito mais rápido. Um tratamento de saúde... Um grupo de cientistas descobre alguma cura em qualquer lugar do mundo, isso pode chegar em qualquer país. Um novo método de fazer alguma coisa. A pandemia foi prova disso, né? Artigos científicos. Então, tudo isso, a vacina que foi desenvolvida lá e rapidinho já esparramou e tal. Então, quer dizer, essa é a vantagem, a principal vantagem da globalização. Existem outras e tudo, mas como desvantagens, nós temos algumas desvantagens que talvez podem ser cruéis. Qual a mais cruel? Vamos começar pela mais cruel, Márcio Dourado. Ok. A primeira desvantagem é a perda das soberanias nacionais. A perda das soberanias nacionais, ela se dá de uma maneira que, peraí,
determinados países, eles acabam se periferizando e assumindo a condição de ser a periferia do outro, porque ele nunca vai conseguir produzir coisas naquele ritmo, naquele custo, daquele jeito. Então, essa questão das soberanias nacionais acaba se tornando aí uma das principais coisas, um dos principais problemas, das coisas negativas da globalização. Nessa perda da soberania nacional tem-se, por exemplo, a perda de identidades culturais, identidades de... A questão cultural é um ponto identificação. Forte, né? Então, por exemplo, hoje você chega numa aldeia indígena, no meio do Pará, ele tem lá uma anteninha de internet via satélite. Está usando Night Shocks. Pois é, está usando um tênis, está com um celularzinho, ou seja, perde-se... Tem uma Hilux. Perde-se muito das culturas, das coisas ali. Inclusive, e está curtindo Lady Gaga. Exatamente, você citando aí, você que está nos acompanhando, e comenta aí quais os benefícios sobre a globalização que você enxerga, que você já está aproveitando. Às vezes o empreendedor acha isso fantástico, porque hoje no Brasil, se você for montar um negócio online, você pode vender para qualquer lugar do mundo, e a Shein, a Shopee, né, é prova disso também, que a gente compra diretamente da China, você pode comprar coisa de qualquer lugar do mundo e receber em casa. Esse é um dos grandes benefícios da globalização. Mas você falando da questão cultural, como você citou o McDonald's, né, que está em qualquer lugar do mundo hoje, ele começa, essa questão da globalização, ele começa a padronizar alguns aspectos culturais em países mais desenvolvidos. Porque países menos desenvolvidos, como a Índia, por exemplo, ela não é tão atingida pela globalização cultural, porque ela não é um país tão desenvolvido, né? Você Mas concorda? acaba contaminando de alguma maneira. Não do mesmo nível, não né? no mesmo ritmo, pode ser, mas existe aí quase uma uniformização de certos hábitos. Hoje, se eu for, por exemplo... Moda, né? Eu falo muito isso para os meus alunos. Se eu, por exemplo, eu chego assim para os meus alunos e falo assim, olha, eu estou numa sala de aula com pessoas que têm aproximadamente 20 anos de idade, essa é a idade média dos meus alunos. Se eu for agora numa sala de aula de universitários com pessoas de 20 anos de idade na Austrália, eles vão estar vestindo provavelmente as mesmas coisas, escutando boa parte das mesmas músicas, acessando os mesmos aplicativos. Então, quer dizer, essa perda de identidade, se eu for fazer a mesma coisa, por exemplo, na Índia, numa universidade, que é um determinado estrato social e tudo, provavelmente vai ter coisa parecida. Claro que vai ter algumas particularidades. Tem países que têm umas costuras mais fortes, né? Porque no Japão mesmo, o consumo de carne vem crescendo. Justamente. Né? E no Brasil, quando eu era criança, você não via comida japonesa, igual toda esquina tem uma comida japonesa no Brasil, né? O gosto pela culinária japonesa, ele vem crescendo, tomando uma proporção maior. Massificação. Se depender de mim, restaurante japonês fecham todos. Tá? Mas o açaí você vai. O açaí vai. E a cerveja? De vez em quando, né? Artesanal, a cerveja importada. De vez em quando. Então, essa massificação cultural é um dos primeiros problemas. E o outro problema é um problema econômico grave, que é a questão da volatilidade dos capitais. Aqui eu quero entrar, então, na coisa econômica mesmo, falando da globalização, que o capital, então, como ele é transnacional, ele pode sair de um país e ir para outro ao bel prazer. Então, volta e meia, a gente vai ver países praticamente indo à bancarrota se não seguirem cartilhas econômicas que lhes forem impostas. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, volta e meia, você vai ver países praticamente indo à falência, empresas que investem bilhões hoje e amanhã elas falam, tchau, estou indo produzir em outro lugar. Então, a questão econômica se dá e que vão tornando países verdadeiras periferias, sendo prestadores de serviço de empresas que vão fazer o quê? Sugar o que puderem enquanto puderem. Então, o lado perverso do capitalismo globalizado repousa aí. E aí, alguns países, eles tentam se proteger disso usando coisas que nem sempre são tão justas, como, por exemplo, tarifas, imposições e coisas parecidas. Entramos em tarifas e guerra comercial, protecionismo, e a gente viveu isso, né, bem recente agora, com essa guerra comercial tarifária aí dos Estados Unidos com o mundo,
praticamente, que foi muitos países, né, receberam Sim, uma tarifa. Então, como essa orquestra é desenhada, Márcio Dourado? Como um país tira vantagem, como os Estados Unidos, acho que foi um jogo bem aplicado. Eu acho que não. Não foi, não? Eu acho que não. Eu acho que foi um jogo bem desastrado. Foi? Então, Mas assim, qual o seu ponto de vista sobre essa medida que o Trump, né, teve dessa guerra comercial com a China, que foi algo ali mais travado, mas como isso impacta o nosso dia a dia aqui no Brasil, por exemplo? antes da gente começar, eu queria falar que o Donald Trump fez tudo o que ele falou em um livro que ele escreveu na década de 80. Enquanto pesquisador, enquanto professor, a gente é obrigado a ler muita coisa, inclusive coisa que a gente não teria vontade de ler, como, por exemplo, o livro do Trump, que eu tive que ler. E o livro do Trump chamado A Arte da Negociação, né? Talvez a gente podia mudar para Mapa do Dinheiro Literário hoje, mas tudo bem. E ele fala que uma das técnicas de negociação mais eficiente é você pegar e pressionar o seu opositor na negociação ao máximo até ele ceder. Ou seja, pressionar ao máximo. E aí, pessoal, existe algo que as empresas buscam, os países buscam, que são vantagens competitivas. O que são vantagens competitivas? É o que faz escolher um produto de uma empresa, um produto de um país, em detrimento do outro. Toda escolha em economia, ela implica uma renúncia. Significa o quê? Se você nesse momento está aqui, você está assistindo o Mapa do Dinheiro, você deixou de assistir milhares de outros podcasts, por exemplo. Então, a sua escolha é uma renúncia. Porque, não, mas depois eu vou assistir outro. Custo de oportunidade. Isso, depois eu vou assistir outra. Não, mas depois, mas nesse tempo aqui você está dedicando ao mapa. Você só tem 24 horas por dia para fazer escolhas, né? Então, cada vez que você escolhe algo agora, você está deixando de escolher milhares de outras coisas. Justamente. Então, com isso, no mundo também é a mesma coisa. Significa o quê? Que quando se vai comprar alguma coisa, quando você compra um determinado produto de um país, consequentemente, você estará deixando de comprar o produto de outro país. E existem formas de tentar evitar com que os mercados nacionais eles sejam contaminados com produtos de outros países. A primeira vantagem competitiva, nós temos diversas vantagens competitivas. Então, tem empresa, por exemplo, que adota como vantagem competitiva a localização, a qualidade do produto, o nome da marca. Mas tem uma vantagem competitiva que, para qualquer mercado possível, ela se sobrepõe aos outros. Mão de obra? Preço. Preço. Quer dizer... a mão de obra ela acaba refletindo a mão de obra acaba refletindo a estratégia no preço. Chinesa é a questão do custo da mão de obra, por isso que as empresas foram para lá, né? Mas hoje em dia tem-se escala de produção, eficiência produtiva, muita coisa assim que reflete no preço. Então, a vantagem competitiva que sempre vai ser a primeira dentro de qualquer configuração produtiva, dentro de qualquer cadeia produtiva, repousa no preço. Então, países sempre lançaram mão de ferramentas para fazer com que o preço dos produtos de outros países eles fossem menos competitivos. Então, por exemplo, o professor é muito ilustrativo com exemplos, né? Então, por exemplo, eu estou comprando copo lá que vem da... Me fala em um lugar que produz copo. Da China. Não, vamos trazer da China, não, que a China está polemizada. Eu quero trazer aqui no Brasil mesmo. Não, então tá bom. Então, beleza. O Brasil é um grande produtor de copo. E o Brasil é um grande produtor de copo, se especializou na produção de copo. Copo se produz com areia. A partir de onde você esquenta o bicho ali, faz a... Para você que está nos acompanhando e não sabia que o vidro, que o copo é produzido com areia... Isso, na verdade não é bem areia. É um componente da areia que se chama sílica. E a partir disso, então, se produz o copo. E o Brasil, que tem 9.500 quilômetros de litoral, quando a gente conta aí as reentrâncias e tal, e tem muita areia. E aí resolveu produzir copo a partir dessa areia, ok. E aí então estamos lá produzindo e tal, e o copo do Brasil é incrivelmente competitivo. Enquanto um copo no Brasil é produzido pelo custo de 30 centavos, custo de produção de um copo no Brasil, 30 centavos. E ele chega na Austrália ao preço de 50 centavos, incluindo o lucro do produtor,
o frete, o seguro. Então ele chega lá o preço de 50 centavos. A Austrália, isso é um exemplo, tá, gente? A Austrália, com todo o seu potencial, com tudo aquilo lá, ela consegue produzir um copo lá por 80 centavos. Então, tá mais do que na cara que se o copo do Brasil chega lá com frete, com lucro, com tudo isso do empresário brasileiro por 50 centavos, a Austrália vai deixar de produzir copos muito em breve. Uma vez que chega lá um copo de qualidade, chega lá um copo barato, bom, então a Austrália, dentro em breve, vai deixar de produzir copos. Aí o governo olha assim e fala, não tão rápido, meu companheiro. O seu copo, para entrar aqui, vai pagar um imposto de importação. Quer dizer que nós vamos colocar 100% de tributo, isso aqui é um exemplo, 100% de tributo sobre os copos brasileiros. Então, se ele chega aqui ao preço de 50 centavos, o governo vai onerar ele em mais 50 centavos. E o seu copo aqui custará R$1, para não competir com o copo australiano, cujo custo de produção é de 80 centavos. Ou seja, as tarifas, elas não são nada além do que uma ferramenta para se tirar vantagens competitivas dos produtos importados, em especial a vantagem competitiva preço. Aí tá lá o australiano montando a casa dele e tal, vou comprar uns copos. Nossa, os copos brasileiros são tão bonitos. Nossa, mas espera aí, o australiano está 20 centavos mais barato, eu acho que eu vou no australiano. Ou seja, é uma maneira de tornar os produtos nacionais mais competitivos artificialmente, ao invés de ser, por exemplo, pelo desenvolvimento da cadeia produtiva, pelo aprimoramento daquela cadeia produtiva, tecnologia, imposto sobre o produto nacional. Não. Vou forçar a barra para o estrangeiro ficar mais caro. Então, quando o Donald Trump ele lança mão da guerra de tarifas, e ele fez isso impondo tarifas, por exemplo, até sobre a Ilha dos Pinguins, ele chegou a colocar isso. Então, o que ele faz? Ele declara uma guerra ao mundo, em especial a determinados países, em que ele fala o seguinte, vou tornar os produtos desses outros países muito pouco competitivos perante o nosso. Isso vai fazer com que as pessoas comprem aqui. Só que aqui eu tenho um problema. Vamos voltar para a Austrália? Você percebeu que eu quis deixar a China de fora, eu quis deixar os Estados Unidos de fora. Ok, a família australiana que quiser comprar copo, obrigatoriamente ela vai viver pior. Ah, mas espera aí, ela vai ter emprego porque vai ter uma fábrica de copo lá. Tem esse lado. Só que olha o lado perverso da coisa. Você obrigou cada copo a custar no mínimo 20 centavos a mais. Por quê? 30, desculpa. Porque era o custo de produção a mais que tem o australiano perante o copo brasileiro, nesse nosso exemplo. Então, meu caro Gederson, audiência do Mapa do Dinheiro, então, quando se faz isso, consequentemente, se dá um tiro no pé, as economias locais dão um tiro no pé, por quê? Porque, de alguma maneira, a população ela vai pagar a mais, então vai sobrar menos dinheiro para o comprador de copo. Eu estou falando copo que é um bem assim, mas isso pode valer, por exemplo, para comida. Porque você pensar... O dinheiro que eu tenho a aplicar para ter esse produto, eu vou ter que deixar de consumir o outro. Vai deixar de consumir outro produto. Então, isso passa a acontecer, e quando o Trump ele faz isso nos Estados Unidos, então ele impõe à sociedade americana que ela vai ter que pagar mais caro por uma série de coisas, porque ele agora quer que seja fabricado nos Estados Unidos. Então, o de fora vai custar mais caro. Por isso que eu afirmo que foi um tiro no pé. É tanto que o presidente chinês, o Xi Jinping, com aquela carinha de bonzinho que ele tem nada de bonzinho, tá, gente? Isso é ironia, tá, pessoal? Mas assim, com aquela carinha assim daquele bonzinho chinês e tal, ele falou, nós não vamos ceder. E realmente ele não cedeu. Então, por quê? Porque chega um ponto, como as cadeias produtivas elas são globais, existe coisa assim, a China andou dominando tanto determinadas cadeias produtivas, que tem certas coisas que ou você compra da China ou não se compra. Diversas tecnologias, terras raras,
Terras raras são usados, por exemplo, para produzir determinados metais, provavelmente dentro desse microfone aqui, que é um microfone de qualidade. Não é só o produto, é matéria-prima, né? Matéria-prima, então as cadeias produtivas. E aí aquele tipo de coisa, eles não vão ficar sem isso. Então o próprio Donald Trump, ele se viu pressionado por diversas cadeias produtivas, cadeia do automóvel, A Apple, por exemplo, né? cadeia dos eletrônicos. Foi barrada de tirar a sua fábrica lá para levar para a Índia, né? Pois é, então diversas cadeias produtivas, elas se veem prejudicadas e falam assim, peraí, meu produto vai custar mais caro, minha demanda vai reduzir muito. Então, consequentemente com isso, o Trump ele volta atrás na maioria das imposições de tarifas e fazendo, vamos suspender por tantos dias, porque nós vamos... Mas isso foi uma estratégia, né? Assim, é uma estratégia. Ele já lançou as tarifas sabendo que ia ter que voltar então, atrás, mas para entender... Ele trucou, mas ele não esperava que o outro ia gritar 6. Mas por baixo do pano a China retirou as tarifas sem ser essa questão também anunciada. Porque eu acredito assim, existe dois lados, né? Essa questão, os países precisam de matéria-prima, de tecnologia e mão de obra chinesa, mas a China ela está produzindo mais produtos que a sua própria população consumir. Se ela não disseminar esses produtos no mundo afora, ela entra em declínio econômico. E não foi só os Estados Unidos que lançou tarifa contra a China, né? Eu acho que ele fez uma estratégia que isso acarretou num efeito dominó, onde outros países lançassem tarifas sobre a China também e pressionasse a produção, a cadeia produtiva do país. Então, esse jogo, acho, comercial, geopolítico, comercial, econômico aí, ele é uma guerra. É um jogo de xadrez, não se mexe só uma peça. Só uma peça, então tem coisas que não dá para prever o que pode acontecer, né? Mas, de fato, é o quê? Como a globalização acontece a todo momento e como a gente é influenciado. Então, a gente pensa assim, muita gente deve estar nos assistindo, acho que nem imaginava o que isso afeta no meu dia a dia aqui no Brasil, nos Estados Unidos, colocar uma tarifa sobre a China, sobre outros países, que até o próprio Brasil, né, sofreu uma tarifa irrisória, digamos assim, foi 10% acima do que estava lá, tirando alguns produtos, o aço, algumas coisas assim. Mas isso acaba sendo oportunidades para outros países aproveitarem também essa relação comercial, né, Márcio Dourado? Acaba sendo, inclusive, essas tarifas que, por exemplo, se prevalecessem, não prevaleceu. Chegou a impor uma tarifa de 145% sobre todos os produtos chineses. Voltou atrás e tudo, porque ia ficar impossível se viver, o americano médio viver ali a partir daquilo. Eu estou falando de um fluxo comercial de aproximadamente $500 bilhão. Meus caros, $500 bilhão pelo câmbio atual dá 3 trilhões de reais. É o que o governo arrecada em 3 meses com todos os impostos no Brasil? Mais ou menos isso. Então, quando a gente trata disso, essa guerra, esse xadrez, ele acaba mexendo na vida de todo mundo. Uma vez que, como a sociedade ela é globalizada, se a China, por exemplo, não vendesse para os Estados Unidos, ela ia ter que desovar essa mercadoria em algum lugar. Então, provavelmente, isso poderia vir para cá, poderia ir para outro lugar. Detalhe, se ficou tão caro assim comprar da China porque tem a tarifa, será que o Brasil não produz a mesma coisa? Espera aí, no Brasil a tarifa é só de 10%. Então vamos comprar do Brasil, então a partir disso. E fora que ainda tem-se a questão, lembra que eu te falei que o capital ele é volátil, ele acaba andando de um lugar para o outro? E se uma empresa chinesa que produz determinada coisa na China, a partir do momento em que tem uma tarifa de 140% no produto feito na China, ele fala, espera aí, então eu vou montar uma fábrica no Brasil que eu pago só 10%. Ou seja, nós temos toda uma reconfiguração das cadeias produtivas globais a partir disso. Então, assim, o Trump ele volta atrás, não volta atrás com tudo, mas nós estamos vivendo uma nova era. Essa nova era, eu falo que nós estamos vivendo a história. Pessoa que está aí do outro lado. Aproveita esse momento, né, Márcio Dourado? Então, é muito importante. Deixa essa perspectiva futura sua aí, Márcio Dourado, para a gente. Claro, pessoa que está aí do outro lado. Você está vivendo a história. Você está vivendo um momento em que
O país que impôs o capitalismo atual e propagou o capitalismo atual. O capitalismo atual ele é baseado em uma sociedade baseada no consumo, ele é baseado numa sociedade globalizada em que as cadeias produtivas são globais, os produtos são fabricados para ser consumido massivamente, aproveitando isso, ele volta atrás com imposição de tarifas e com políticas comerciais mais fechadas. Daqui em diante, então, nós vamos ver uma nova configuração dessas cadeias produtivas. A partir disso, Gederson, nós podemos ter o Brasil ganhando um novo papel, por exemplo, nessas cadeias produtivas, produzindo coisas que nós não produzíamos ano passado, produzindo variedades de produtos que nós nunca nem sonhamos em produzir, como, por exemplo, produtos mais tecnológicos, comidas embarcadas ali com tecnologia, ao invés de, por exemplo, mandar vender a soja, por que não vender a ração? Então, essa agregação de produção. Vender os produtos em vez da matéria-prima. Né? Justamente. Então, nós estamos passando por isso e eu estou falando de um comércio internacional que movimenta um fluxo de aproximadamente 35 trilhões de dólares por ano. É trilhão com T de tapioca. É muita grana, né, Márcio É Dourado? muita coisa. É muito dinheiro. Então, é um mar de oportunidades para você que está nos acompanhando. Entenda a importância de você entender sobre economia, sobre globalização, sobre negócios, finanças, essas leis do mercado, essas oportunidades, porque isso é um diferencial competitivo para qualquer coisa que você vai fazer, para você ter melhor decisão no que você vai investir, que negócio você vai montar, as oportunidades que você pode explorar para comercializar os seus produtos ou serviços, até a questão da mão de obra, né, Márcio Dourado? Então, as profissões do futuro que você pode começar a estudar hoje, então são muitas coisas que se abrem como oportunidades diante dessas novas configurações e dessas novas tecnologias, né, também que vem surgindo no mercado, né, Márcio Dourado? Isso. Eu posso afirmar para vocês que a globalização, ela oferta uma série de ameaças. Só que junto à ameaça, cada ameaça também pode representar uma oportunidade. Por exemplo, antigamente eu tinha uma loja e eu era preocupado com a loja da rua de cima e com a loja da rua de baixo. Hoje o meu cliente pega o celular e compra de uma loja em São Paulo, de uma loja em Pequim. Na China. Mas espera aí, por que você também não pega a sua loja e transforma numa loja que vende para São Paulo, para o Rio Grande do Sul e para a China? Ou seja, você não tem que ir contra o movimento, né? Você tem que surfar a onda. A ameaça também pode representar oportunidades. Certa vez, em determinada consultoria, eu verifiquei uma pessoa que ela estava preocupada porque ela tinha uma confecção e os lojistas estavam comprando cada vez menos, pois os lojistas estavam comprando de uma plataforma de vendas online no Brasil. Na verdade, uma plataforma argentina que opera no Brasil, é a maior do país para isso. E simplesmente nós montamos, não fui eu que montei a loja, mas nós fizemos todo um estudo de mercado e ele montou uma loja nessa plataforma. Vou falar aqui o nome, no Mercado Livre. Hoje, o Mercado Livre responde por mais da metade das vendas dessa confecção. Ou seja, ele cortou o intermediário. Então, isso faz com que as coisas fiquem mais eficientes. Só que aqui entra uma coisa, Gederson. A pessoa, o empresário, a empresa que não corre atrás e que não inova, que não corre atrás e que não se torna competitivo por esse cenário, ele vai falir, ele vai ficar desempregado, o chinês vai tomar o emprego dele, o coreano, o tailandês, né? Eu sempre brinco ali, porque é o tailandês por causa das camisas dos times e tal, então ele pode perder esse emprego para essa turma. Justamente por quê? Porque a sociedade globalizada, ela tem um monte de vantagem e ela exige algo das pessoas, das empresas, das famílias, que é a constante atualização, a constante renovação. Por exemplo, constante inovação, constante atualização e constante adaptação ao consumo, ao padrão de adaptação consumo e resiliência a isso. Quer dizer o quê?
acompanhar as ondas de consumo, porque muitas vezes a onda de consumo da moda, por exemplo, vai ser pelo que estão usando hoje lá na Alemanha ou pelo que estão usando hoje lá nos Estados Unidos. Com as redes sociais, né, uma trend cria um padrão de consumo. Então... Potencializa. Volta e meia eu olho, por exemplo, já com o mundo já globalizado e tudo, o que era moda 2 anos atrás, você fala, meu Deus do céu, mas que negócio feio, mas era moda. Ou seja, a moda, então, acaba sendo ditada também por essa globalização. Isso exige que as pessoas e as empresas estejam antenadas com isso para atender às diversas demandas. Então, você que está nos acompanhando entendeu aí o impacto disso no seu dia a dia, na sua vida. E se você é empreendedor, se você tem algum negócio, porque no Brasil isso já é um desafio enorme, né, Márcio Dourado? São muitos, se eu não me engano, são 4 ou 6 CNPJs que fecham a cada minuto aqui no Brasil. Eu não sei a conta por minuto, mas entre microempreendedor e médio empreendedor, 6 em cada 10 não chegam ao 5º ano de empresa. São dados do Sebrae. Exatamente. Então, você que é empreendedor, o que você tem que se atentar? Não é só questão de gestão e marketing que você tem que entender sobre finanças, sobre você ter controle financeiro e gestão do seu negócio ali, de matéria-prima, a coisa básica para um negócio acontecer. Mas você tem que estar ligado nas tendências, no padrão de movimento que está acontecendo no mundo, de tecnologia, de soluções que são cada vez mais rápidos esses times, né? De gerações e nenhuma empresa, de negócios. Nenhuma empresa é uma ilha. E aqui, já trazendo Sartre, né? E nenhuma pessoa é uma ilha num mundo globalizado. Ou seja, se não seguir essas tendências, se não for atrás e não se antecipar essas tendências, as oportunidades passam, os seus concorrentes pegam as oportunidades e você fica para trás. Não tem como agora você ancorar seu barquinho numa ilha só, né? Porque senão a onda vem e leva, né? Você tem que estar ligado qual que é a próxima ilha que será habitada e você seguir esse fluxo, né? Levando essa analogia que o Márcio trouxe agora. Então, esse é o nosso objetivo aqui com o MDD, trazer esse conhecimento que o Márcio tem perante economia, finanças e negócios, né? Esse conteúdo histórico, além dos conteúdos modernos, de como isso está afetando a sua vida no dia a dia, mas de alguma forma você pegar isso tudo e aplicar na sua vida, porque nós temos certeza do caminho que o mundo está percorrendo, isso é irreversível. Então, você se esconder do movimento não quer dizer que você não será afetado, né, Márcio? Isso não existe, não é mais uma opção hoje em dia. Justamente, deve se adaptar, ser resiliente enquanto pode, mas se adaptar e entra para aquela coisa da sobrevivência, né? Os animais mais fortes que sobrevivem, as espécies mais fortes, não são os mais fortes, na verdade, as espécies que sobrevivem, são as que se adaptam melhor às diferentes condições. E o mercado globalizado, ele muda essas condições o tempo inteiro, as condições econômicas, principalmente. Muito obrigado, Márcio Dourado. Muito bom esse bate-papo aqui hoje. Tenho certeza que quem está nos acompanhando aprendeu muita coisa, teve muitos insights aí. Deixe aí nos comentários para a gente se você enxerga alguma coisa que não foi comentada aqui no episódio e sobre o que você quer falar nos próximos episódios também, que é muito importante essa interação de vocês aqui com a gente. Eu queria que você deixasse uma mensagem final ou uma reflexão final ou algum recado que você acha importante sobre o tema que a gente comentou aqui, claro, para as pessoas aplicarem no dia a dia delas. Claro, audiência do Mapa do Dinheiro. Pense o que você faz hoje no seu trabalho, o que você faz hoje na sua empresa que você não fazia há 6 meses atrás. Se não existe nada hoje que você faz de hábito, de trabalho, de processo, de adaptação que você não fazia há 6 meses atrás, significa que você não está se atualizando. Então, reflita e corra atrás dessa atualização, pois você vai precisar disso enquanto profissional, enquanto empresário, enquanto cidadão. Um forte abraço e até a próxima. Muito obrigado, Márcio Dourado. É um prazer ter você aqui com a gente na bancada do MDD. E quero agradecer vocês que nos acompanharam, que estavam aqui com a gente. Então, se você gostou desse episódio, se você está gostando do MDD, curte aí, compartilhe o nosso conteúdo com outras pessoas, comente, interaja com a gente, que é muito importante a gente ter o seu feedback, ter a sua interação,
porque você curtindo e compartilhando, o algoritmo entende que isso é relevante, entrega e ajuda outras pessoas a ter esse conhecimento também. Então, te agradeço mais uma vez por estar aqui com a gente. Nosso objetivo com o MDD é levar informação que de alguma forma faça diferença na sua vida. A gente se vê no próximo episódio.